A história começa 8.000 anos no passado, onde o ancestral de todos os demônios unificou o mundo dos demônios e lançou uma batalha cataclísmica contra o mundo imortal. Em meio a essa guerra, uma luz de esperança acabou aparecendo para os do reino imortal, e essa jovem bela dama era conhecida como a Imperatriz Yi. Rapidamente, a Imperatriz mostrou que não estava ali para brincar, e invocou uma espada simplesmente gigantesca para poder acabar com seus adversários. Os demônios, ao verem aquilo, com certeza começaram a ficar assustados, enquanto os imortais estavam simplesmente cantando vitória antes do final da guerra. No entanto, alguma coisa maligna, algum tipo de magia obscura, começou a envolver a espada que a bela dama Yi havia invocado, e segundo ela, era o demônio Ki. Pelo pouco que eu entendi aqui, parece que a espada dela acabou sendo desintegrada devido à magia do demônio, e por falar em demônio, finalmente ele resolveu aparecer. Você é aquele que fundiu o sangue demoníaco sagrado, criou o templo demoníaco sagrado e ainda unificou o mundo dos demônios? Perguntou a jovem dama. A única coisa que ele respondeu foi que isso era divindade, e seu nome era Pu Tianhong, o Lorde Supremo do mundo demoníaco. Revoltada, ela estava indignada por ele ter sacrificado tantas vidas, mas aparentemente ele era o tipo que simplesmente não se importava com a opinião dos outros. Novamente, ela preparou seu ataque para lançar contra o Lorde, dizendo que iria acabar com ele naquele mesmo dia, e com uma última tentativa, ela deu tudo de si para poder acabar com o demônio. Apesar de não conseguirem enxergar nada por hora, logo a poeira começou a baixar aos poucos e, infelizmente para a Imperatriz, pelo visto quem acabou levando a pior nessa foi justamente ela. É realmente uma pena, disse o demônio para a jovem bela dama. Nem mesmo você pode vencer uma divindade, e de agora em diante, dentro dos 3 reinos, a divindade tem que ser simplesmente invencível. As últimas palavras dela foi que esse ódio era simplesmente insuportável, e ele também iria se lembrar dela. Então não importava o milênio ou se 10.000 anos passassem, uma hora ela iria retornar para se vingar. Não chegou a passar 10.000 anos, mas 8.000 anos foram o bastante, e a divindade, que foi invencível aproximadamente por 10.000 anos, estava simplesmente solitária nesse momento. Com uma vida sem fim e direitos monstruosos, ele ainda assim nunca conseguiu ser capaz de provar o Dao, e assim conseguir transcender, que era seu objetivo principal. 10.000 anos atrás, quando a divindade veio para essa terra estrangeira no planeta Terra, ele era simplesmente sozinho, sem famílias, relações, ou até mesmo sem razão alguma. Essa solidão era simplesmente a maior de todas, e aparentemente era isso que estava obstruindo o caminho dele para que ele conseguisse transcender e assim conseguir provar o Dao. Após isso, ele deu a ordem para que o portal fosse aberto, e aparentemente esse era o portal que conectava com o mundo mortal, decidindo assim viajar o mundo exatamente como um mortal também. Ele ainda disse que não havia como você conseguir transcender nem antes passar pelos caminhos da poeira vermelha, querendo dizer que precisava dessa experiência para entender algumas coisas que antes talvez ele não entendia. Agora ele havia selado aquele corpo com energia e sangue demoníacos, e ele poderia voltar para o mundo mortal inferior e experienciar uma vida há muito tempo perdida, olhando assim o mundo em todas as suas formas e sendo capaz de encontrar felicidade mesmo que nas pequenas coisas. Na cidade de Fenjin, avistamos a bela dama do início do manhwa, e o que aconteceu a seguir simplesmente me deixou incrédulo, já que o antigo Lorde demoníaco acabou se casando justamente com a Imperatriz nesse mundo inferior. Meus amigos, eu sei que eu não preciso dizer nada a respeito da aparência desse ser divino angelical, certo? Essa, sem sombra de dúvidas, é uma das mais belas mulheres que eu já vi em um manhwa. Com uma enorme felicidade, rapidamente ela pulou nos braços de seu marido para recepcioná-lo da melhor maneira possível. Nem parece que esses dois há pouco tempo atrás, no resumo, estavam simplesmente apagando um ao outro da história. Ela estava feliz por ele finalmente ter voltado para casa, nos mostrando que pelo visto estava com bastante saudade de seu companheiro, e logo o puxou para que eles pudessem comer antes que a comida esfriasse. Esse era um mundo comum, e como ele estava acostumado a ver a intriga nos mundos demoníacos, ele simplesmente disse que aquela era a vida que ele realmente queria. Do jeito que ele estava comendo a comida dela, sinceramente até que me deixou com fome, elogiando em seguida as habilidades culinárias de sua querida esposa, até porque a verdade deve ser dita. Com um enorme sorriso, essa divindade simplesmente pediu para que seu querido marido comesse devagar, e caso não fosse o bastante, ela iria fazer mais especialmente para ele. Isso sim que é um exemplo de mulher. A pergunta que ela fez a seguir foi justamente para saber como foi o dia de trabalho de seu companheiro, e ele tirou de seu bolso o que aparentava ser o dinheiro desse mundo. 12 taels? Tem realmente 12 taels aí? Tanto assim? Perguntou ela. Além disso, ele percebeu que alguma coisa não estava certa com ela, e então ele quis saber o que estava acontecendo, até que ela finalmente fez a pergunta que estava indagada, e era se ele tinha roubado tudo aquilo. Segundo ele, claramente não era bem isso que tinha acontecido, e então começou a explicar o ocorrido. Aparentemente ele vendia estátuas, e uma criança, que estava para ser batizada, acabou avistando
amando as estátuas dele. Já o avô estava louco para poder comprar um presente para seu neto também, exatamente para comemorar o batismo em si. Aquela criança simplesmente ficou admirada pelo rei macaco que ele tinha esculpido, e com isso o senhor perguntou quanto que ele gostaria naquela estátua, e o valor era exatamente 3 taels de prata. No entanto, o velho deu a ele exatamente 12 taels, e disse que ele poderia ficar com o troco, e como resultado, o pagamento total foram os 12 taels, já que o senhor não pediu pelo retorno do dinheiro. Isso até acabou confortando sua esposa, e logo ela saiu feliz da vida então para poder guardar as economias dele. Os mortais inferiores eram mortais a olho nu, e as coisas esculpidas pela divindade, cada pincelada continha rastros do mais poderoso Dao, e nem mesmo a fortuna inteira do maior gênio não seria suficiente para comprar a peça esculpida por ele. No entanto, estamos falando do mundo inferior, então não tinha muito o que fazer, e aquela criança nasceu com um par de ossos supremos, com uma sorte extraordinária. Se ele tivesse chance, ele poderia ser capaz de penetrar o mistério. Agora o que ele quis dizer com isso eu simplesmente não faço a menor ideia, mas ainda assim, tudo dependeria somente da criação do garoto em si. E por fim temos um cenário um pouco mais calmo dessa vez, onde sua querida esposa estava tocando um tipo de instrumento musical. Depois do jantar, parece que ele costumava estudar ou até escrevia poesias, juntamente ao lado de sua querida companheira, e eu confesso que avistar os dois assim simplesmente me deixou com um sentimento de conforto dentro de mim. O porquê disso exatamente eu também não sei, mas eu acho que a paz que ele sentia era justamente a paz que eu tô buscando até hoje na minha vida, mas faz parte. Acredito que esses dois, apesar de serem inimigos jurados um do outro, fazem simplesmente o casal perfeito, e esse realmente era um dia simplesmente incrível para ele. No final da tarde, enquanto sua esposa observava o pôr do sol, ele simplesmente resolveu conversar com ela, se é que você me entende, e o rapaz saiu simplesmente feliz da vida, tanto que até a lua parou para zelar pela segurança dos dois. Enquanto a divina dama dormia, alguma coisa acabou despertando as memórias dela do passado, e ela se viu em um local totalmente diferente, onde alguém estava agradecendo a ela pelas bênçãos e coisas do tipo. Com isso, ela finalmente havia conseguido se lembrar de sua verdadeira identidade, e ela nasceu com um corpo mortal espiritual, experienciado incontáveis desastres ao longo de sua vida, mas com uma grande perseverança ela iria eventualmente se tornar a Imperatriz Celestial e assim liderar os imortais, se tornando a Lorde do mundo imortal em si. O poder dela fazia com que até mesmo os deuses e demônios inatos do caos ficassem surpresos ao vê-la, e na batalha ancestral dos imortais e demônios, os demônios que ela derrotou sozinha tremiam de medo, escondendo assim suas faces. Ela conseguiu trazer a paz durante dezenas de milhares de anos nos 3 reinos, até que ele finalmente resolveu aparecer, derrotando assim ela completamente. Ela lutou contra ele por 3 dias e 3 noites, até que finalmente acabou perdendo, ficando caída no mesmo lugar. Finalmente despertando de seu sono, ela reconheceu que atualmente ela era a reencarnação da Imperatriz do mundo imortal, e apesar de não saber as chances, ela acordou a sua consciência imortal finalmente, e as memórias da vida antiga dela vieram à tona. Digamos que algo acabou deixando essa jovem divina dama simplesmente constrangida, e ela apenas pensava que ela era a Imperatriz Central Celestial, admirada por milhares de pessoas. Além disso, ninguém ousou pensar errado a respeito dela. Ainda assim, ela acabou interagindo milhares de vezes com esse único mortal, e até mesmo o autor da obra deixou um comentário dizendo que isso era o esperado do Lorde Demônio. O cara é incrível. Infelizmente, alguns pensamentos que não deviam estar pairando na cabeça dessa jovem donzela acabaram aparecendo, e a solução para resolver isso era justamente apagar ele da história e sumir com os restos. No entanto, enquanto ele dizia o que gostaria de comer no dia seguinte, feito por sua querida esposa enquanto dormia, ela simplesmente acabou desistindo da ideia de fazer alguma coisa ruim com ele. Estar com ele dia e noite, a cítara e a melodia, a chuva e o orvalho, tudo para ela simplesmente fazia com que ela fosse feliz. Então ela reconheceu que não tinha como fazer mal algum a ele, deixando essa ideia de lado, mesmo que ela fosse a Imperatriz Yi. E uma vez que ela teve uma relação com ele de marido e mulher, então ela simplesmente seria a esposa dele para sempre. Senhoras e senhores, eu acho que temos aqui o que todo homem busca, uma mulher de valor para estar ao nosso lado sempre. Apesar de ela ter recuperado sua consciência, por hora ela disse que permitiria que o Lorde Demônio tomasse a frente, mas no instante que ela se recuperar e voltar para o mundo imortal, ela iria encontrá-lo e acertar as contas, e assim iria proteger o seu marido. Ela estava bem séria até, pensando em sua vingança contra o Lorde Demônio. Já o marido dela estava simplesmente pedindo para ela mais um beijo. Esses dois fazem simplesmente um casal perfeito. Se aproximando de seu companheiro, que aparentemente era para ser eterno, ela disse que iria protegê-lo por toda a sua vida, e ninguém seria capaz de machucá-lo, terminando assim o dia nos braços de seu querido amado. Mal ela sabe que o cara que ela ama é justamente o próprio Lorde Demoníaco. Despertando finalmente de seu sono, ele logo pediu pela ajuda da Divina Dama para ele terminar de se arrumar, e era claro que ela não iria recusar a oferta, mas realmente não tem nada demais, ela só ajudou ele. Enquanto tinha
tinha ela em seus braços, ele comentou que não tinha mais nada do que pedir em vida, já que ele tinha simplesmente a esposa virtuosa perfeita ao seu lado. Se referindo ao seu marido dessa vez, ela comentou que havia ficado sem creme faríngeo e sem água em pó, e o chamou para ir com ela comprar algumas coisas que faltavam então. Como resposta, ele disse que iria com certeza, e perguntou que tipo de roupa que ela gostaria de usar para que ele pegasse para ela, mas a resposta dela foi inesperada, e disse que ele poderia escolher, pois confiava na visão dele. Meus amigos, essa mulher tá beirando a perfeição. Isso é simplesmente um perigo. Depois de um tempo, avistamos essa divina donzela com sua roupa que o marido havia escolhido, e enquanto terminava de arrumar a sua esposa, ele comentou que estava se sentindo emocional naquele instante. Ao ouvir isso, a jovem donzela não entendeu direito o que ele quis dizer, e ele disse que era difícil de imaginar uma mulher tão linda quanto ela no mundo. E sobre isso, eu sinceramente preciso concordar com ele. Ela acabou dizendo algo aqui que eu vou ter que censurar, mas se você ler o manhwa, definitivamente você vai entender, já que essa obra é simplesmente divina, pelo menos até onde eu li ela. No final de tudo, acabou ficando bem, e os dois finalmente estavam prontos para irem aos seus compromissos naquele dia. Já na cidade em si, o jovem Lorde Demoníaco acabou encontrando uns caras bem suspeitos, e ela pediu para que ele esperasse por ela, enquanto ela ia ver algumas coisas por ali. De repente, ele ouviu um vendedor anunciando algumas garotas coelho, dizendo que todas eram lindas e extraordinárias, tendo até mesmo vários tipos para todos os gostos. Naquele mundo, o forte devorava o fraco, e ser fraco era simplesmente um pecado praticamente. No entanto, quando o vendedor viu o rapaz olhando em sua direção, chamou justamente ele para poder conversar. A pergunta que veio a seguir foi a óbvia, se ele gostaria de comprar alguma delas, mas a resposta do jovem foi claramente não, até porque ele estava simplesmente feliz demais com sua esposa e não precisava de mais ninguém. O vendedor ainda deu a ideia de dar um desconto para o jovem de 20%, mas era realmente uma pena para aquelas garotas, isso porque elas não seriam capazes de viver em liberdade e teriam que viver como cachorros adestrados por seus donos. Quem apareceu de repente foi justamente a esposa, dizendo que a alma havia sido fisgada, e perguntou se ele realmente gostaria de comprar uma delas, já que poderia servir bem para ele. Com certeza a resposta dele foi que ela tinha entendido errado e ele não iria comprar nenhuma, tampouco estava interessado nisso. Já a resposta dela foi que ela mal tinha saído de perto por um minuto e ele simplesmente não conseguia controlar os seus olhos, e seria melhor se ele comprasse todas elas para ele. Segurando nas mãos dela, ele disse para que eles fossem logo para a próxima banca, mas aparentemente ela se recusava a fazer isso, e disse para ele olhar bastante e ver quantas delas ele conseguiria comprar com seu dinheiro. No entanto, ele respondeu que olhar para ela todos os dias fez com que nenhuma outra no mundo fosse capaz de cativar os seus olhos tanto quanto sua querida esposa. Esse sabe das coisas. Em seus pensamentos, essa jovem bela dama estava simplesmente indignada com o que o vendedor estava tentando fazer com o caráter de seu marido, dizendo em seguida que logo ele iria simplesmente desaparecer daquela cidade, deixando os dois assustados. Durante o resto do dia, os dois acabaram vendo as outras coisas que era necessário comprar, e depois de muito tempo comprando, ele disse que eles já tinham comprado tudo o que eles precisavam, então era melhor que eles retornassem para casa logo. De repente, avistamos uma cavalaria chegando, e as pessoas, ou talvez os guardas, diziam que o general havia retornado para a cidade, pedindo para que assim as pessoas abrissem o caminho para eles passarem. Essa, por sinal, era a general em si, e até mesmo o protagonista perguntou que mulher era aquela, já que aparentava ser tão empoderada assim. Uns jovens do lado até comentaram que eles também não sabiam direito. No entanto, aquela era a irmã mais jovem da Fu Tianyu, a deusa, e o rapaz não esperava que ela fosse capaz de conseguir controlar a rebelião do clã lobo demoníaco e retornar para a cidade tão rapidamente. Ela era a deusa da guerra da dinastia mais jovem, e ainda era a primeira confidente da imperatriz Shen Feng. Já nos pensamentos da jovem divina dama, ela dizia que realmente aquela garota não era tão ruim assim. Assim que a ruiva olhou na direção da divina dama, ela logo se escondeu atrás de seu marido, e o protagonista acabou sentindo um ki demoníaco perto dali. A visão dele foi diretamente para os caras suspeitos de antes, e ele se perguntou se alguém estava para fazer alguma coisa ruim, e foi exatamente o que aconteceu logo depois disso. O protagonista acabou percebendo que aquilo era um tipo de bomba, já a jovem permanecia calma em sua carruagem, enquanto isso o protagonista correu para proteger a sua esposa imediatamente. No entanto, pelo visto não tinha muito com o que se preocupar, já que a jovem dama rapidamente cortou aquela esfera e a lançou para o alto. Com isso, eles simplesmente não precisaram se preocupar com a explosão machucar alguém. As pessoas começaram a correr dali desesperadamente, e finalmente a garota estava pronta para a batalha. No entanto, isso já estava nos planos dos apagadores de arquivo, e ordenou em seguida que seus companheiros deletassem ela da história. Os guardas dela estavam somente esperando pela ordem de sua general, e foi justamente para que eles também apagassem todas aquelas escórias da sociedade da história. A confusão aqui acabou sendo bem grande, e vários deles acabaram juntando forças para poder tentar eliminar a garota de uma única vez, mas os guardas dela fizeram uma formação para proteger a general, logo depois de verem isso. Consequentemente, eles acabaram conseguindo fazer com que os ataques fossem
anulados. Já nos pensamentos do prota, ele dizia que era apenas desapontador, já que eles eram apenas um grupo de formigas. Se não fosse pelo medo de ele abrir o selo do Ki demoníaco e acabar machucando sua esposa, ele simplesmente não teria esperado e teria acabado com todos eles rapidamente. De qualquer maneira, ele achou que deveria levar sua esposa para casa antes, e ao tentar falar com sua esposa pedindo para que ela se acalmasse e fosse para casa com ele primeiro, digamos que a esposa dele não estava mais ali, e era uma sem senso nenhum totalmente desconhecida. Até mesmo ele ficou assustado com aquilo, pensando que era simplesmente um monstro, e quase teve sua alma saindo do corpo por causa do susto. Mas agora não era hora de pensar nisso, e ele tinha que dar um jeito de encontrar com sua mulher. "Monstro, onde está minha esposa?" perguntou o jovem Lorde. Mas essa jovem monstro simplesmente entendeu errado a situação e pensou que o protagonista tinha seus olhos fitos nela, o que foi o pior engano que ela já poderia ter cometido. Ele rapidamente mandou ela se calar, perguntando como ela tinha a audácia de ser tão descartável assim, e logo lançou ela para longe com toda a força que ele pôde. Inclusive, ela acabou se chocando contra um cara que estava para atacar a general pelas costas, e até mesmo ela ficou meio confusa com o que tinha acontecido, já que do nada uma mulher tinha nocauteado um dos vilões. Com isso, pelo visto fez com que o garoto acabasse ficando um pouco mais calmo, e infelizmente ele tinha realizado uma técnica de indução concêntrica na esposa, e no instante que ele ativou essa técnica, ele tinha conseguido encontrar a localização dela. Aparentemente ela não estava por perto agora, então com isso ele não precisava se segurar, apesar de ainda haver um pouco de pânico e ressentimento surgindo dentro dele. Pelo visto, o garoto estava revoltado com a vida e rapidamente grudou um deles, e por eles terem cometido tal crime, colocando assim a segurança de sua esposa em perigo, todos eles mereciam virar mingau. Ele não podia simplesmente liberar muitos selos, do contrário, os mortais ao redor acabariam sendo deletados da história também, e não era isso que ele queria atualmente. Logo, ele deu o comando para liberar apenas 1 milhão de pontos primeiro, e rapidamente desintegrou o garoto. No entanto, ele percebeu que o Ki imortal estava em suas mãos. Isso definitivamente não era normal, já que ele era do reino demoníaco, então ele ficou confuso por ter Ki imortal saindo dele. Ele acabou dizendo algo que eu sinceramente não entendi direito, mas parece que ele, que era justamente o deus supremo do mundo demoníaco, costumava ser um cultivador imortal também no passado. Antes de ele entrar no mundo demoníaco, a divindade costumava ser um cultivador que entrou no caminho da imortalidade, e quando ele diz divindade, pelo visto ele está se referindo a si mesmo. O caminho da imortalidade era extremamente difícil, a cada passo era tão difícil quanto alcançar os céus, desde a fundação, a reunião do Ki, a concentração, a profunda concentração, o fogo divino e a tribulação divina, longevidade, imortalidade e até mesmo o limite da cultivação terrestre. Isso era o que fazia um verdadeiro imortal. É um passo a passo extremamente difícil, mas a divindade foi abençoada com um talento incomparável e desceu com o coração firme do Dao, e no final de tudo ele se tornou um imortal, ascendendo assim para o mundo imortal. No entanto, ele não esperava ter a repentina chance nesse processo e acidentalmente ele acabou se fundindo com o sangue sagrado demoníaco, o que quebrou o caminho dele para a entrada do mundo imortal e caiu para o mundo demoníaco. Ele pensou que depois de cair para o mundo demoníaco em si, o caminho para a imortalidade simplesmente havia sido completamente removido inexplicavelmente, mas o Ki imortal dele ainda estava dentro de si. Ele até mesmo se perguntou se a cultivação daquele imortal celestial simplesmente havia sido suprimida pelo mundo demoníaco, e um outro repentinamente apareceu atacando o prota pelas costas. No entanto, ele sequer conseguiu atingir ele, e o talismã explosivo de antes rapidamente voltou para o seu local de origem, deletando mais um da história com facilidade. Sem precedentes nos 3 mundos, 2 espíritos, tanto dos imortais quanto dos demônios, pelo visto, poderiam coexistir em o mesmo corpo, ou seja, um cultivador demoníaco imortal, o que deixou o jovem garoto simplesmente empolgado para ver o resultado disso tudo. Os inimigos da divindade estavam em todos os 3 reinos, e se o Ki demoníaco saísse, então eles iriam buscar por vingança, e isso poderia acabar machucando sua esposa, o que definitivamente não seria nada bom. Felizmente, a cultivação imortal base dele ainda estava ali, e isso permitiria que ele se movesse mais facilmente no futuro. Então ele simplesmente resolveu fazer com que aquelas escórias desaparecessem da face da terra, sem chance para uma reencarnação. Ao todo, eram mais de 10 cultivadores no reino concentrado, e pelo visto a general de antes já estava quase no seu limite, e seus guardas pediram para que ela fugisse dali o mais rápido possível, mas ela se recusava a simplesmente fazer isso, e era para eles esperarem até que o irmão dela enviasse mais tropas, e ela jamais iria deixar eles para trás. Os vilões acabaram zombando dela, dizendo que ela não era nada mais do que aquilo, e nos pensamentos dela, ela dizia que mesmo que ela tivesse atualmente no reino concentrado, provavelmente se referindo ao cultivo dela, ela era uma mestre da primeira classe do reino. No entanto, tinha mais de 10 no mesmo estágio de cultivo que ela no lado oposto, ou seja, como rival, o que definitivamente não tinha como ela lidar sozinha. Rapidamente, eles se prepararam para poder acabar com ela, e ela apenas dizia consigo mesmo, pedindo para que seu irmão
irmão aparecesse logo para salvá-la, e de repente os vilões simplesmente desapareceram da história, virando simplesmente poeira no ar. Isso deixou ela simplesmente incrédula com o que tinha acontecido, e perguntou para seus capangas o que tinha acontecido com os apagadores de arquivo, mas nem mesmo eles sabiam também da resposta. O inferno em plena luz do dia? Ou isso é somente uma fraude? Se perguntou a jovem donzela, e ordenou aos seus guardas que permanecessem alertas e não relaxassem por nada. Já para o protagonista, ele estava simplesmente desapontado, isso porque só um traço da divindade espiritual transbordou, o que foi o bastante para fazer os insetos simplesmente virarem pó. Mas ele acabou se contentando, já que a diferença entre os imortais e os mortais era como a diferença entre as nuvens e a lama, simplesmente não poderia ser atravessado, mas eu acho que ele quis dizer que não poderia ser comparados devido à diferença de poder. De qualquer maneira, ele não precisava se preocupar muito com isso agora, isso porque sua esposa atualmente estava segura. Além disso, o ki mortal dele também era muito visível naquele mundo mortal, então ele selou sua cultivação base por agora, e era melhor ele ir encontrar com sua esposa, e por falar nela, ele logo foi em busca dela, e avistamos o palácio Tianfen, e um senhor estava reverenciando alguém. Avistamos em seguida que esse alguém era justamente a divina dama, e ela disse que ele, Shui Fen, estava em cargo da mais forte força de defesa da cidade de Tianfen, e esperava que ele pudesse entregar bons resultados para ela. Logo, ela perguntou como estavam indo as coisas, talvez se referindo à localização do Lorde Demoníaco ou alguma coisa do tipo. Se você gostou e quer continuar acompanhando o desenvolver dessa história, não esquece de deixar o seu like para poder apoiar o meu trabalho. É sempre uma honra e um privilégio para mim ter sua presença comigo até aqui. Desejo tudo de melhor sempre para você e sua família, e até a próxima.